Se você chegou até aqui, provavelmente você é dono, gestor ou trabalha em um provedor de internet. E provavelmente o seu maior interesse neste momento é saber como eu posso vender mais dentro da minha organização, como eu posso reter e manter o meu cliente na base, como eu posso qualificar melhores clientes para a minha organização. Eu me chamo Ronilton Ferreira, sou especialista em desenvolvimento de pessoas, liderança e vendas. E o meu objetivo aqui é mostrar para você que é sim possível vender mais dentro da sua organização, desde quando você siga a estrutura certa para reter e manter os seus clientes na base. Mas do que você está falando, Ronilton? Qual a estrutura certa? Eu quero dizer para você que quando o mercado de telecom ele começou no Brasil, quando começou esse mercado de provedores no Brasil, era uma realidade, tá? Lá por volta de 97 nós tínhamos uma realidade até a média de 2011. De 2011 a 2018 esse mercado teve uma movimentação diferente, mas não foi aí que existiu a grande virada de chave dentro do mercado de telecom, dentro do mercado de provedores de internet. A grande virada de chave ela acontece em 2018, quando chega 2019, que acontece a pandemia do Covid-19. Então há uma transição, uma grande transição dentro do mercado de telecom, dentro do mercado de internet. O que aconteceu, Ronilton? Acontece que agora os clientes eles não estão mais satisfeitos simplesmente com um produto ou serviço. O cliente agora ele quer mais, ele entendeu. Ele foi confinado, trabalhou remotamente, ele compreendeu o que é o serviço de internet e agora os provedores estão desesperados buscando entregar abundância de bandas de internet para o cliente, mas mesmo assim os clientes eles não estão satisfeitos. Por que, Ronilton? Porque você não está aplicando a estrutura certa dentro do seu provedor de internet. Você não está fazendo aquilo que tem que ser feito. Mas o meu objetivo aqui com você não é exatamente falar agora desses 3 pilares. Por quê? Porque o que eu quero que você entenda é como vender mais. Não é esse o meu objetivo? O meu objetivo é que você possa vender até 5 vezes mais dentro do seu provedor. Porque eu te trouxe essa clareza aqui. É para você entender que mesmo com um processo de vendas ativo, você precisa se preocupar com os demais pilares que compõem a estrutura certa, tá? A estrutura certa que vai fazer você reter e manter os seus clientes na base do seu negócio. Então aqui eu quero que você conheça o treinamento Vendedor de Alto Impacto na versão 2.0. Mas para te mostrar o impacto que o treinamento Vendedor de Alto Impacto vai trazer dentro da sua organização, vai trazer para os seus gestores, vai trazer para os seus líderes, vai trazer para o seu negócio, antes eu quero que você assista essa pequena aula que eu vou apresentar aqui para você, tá? Vamos para a aula. Vamos lá para esta aula aqui dentro do projeto Provedor Líder, tá? Por que Provedor Líder, Ronilton? Porque é um projeto onde o intuito é tornar o seu provedor líder na sua cidade. E esta aula agora nós não vamos falar de toda essa estrutura que você está vendo aqui na tela do meu computador, não, tá? Porque nós temos aqui a estrutura de cliente, marketing e vendas. E o nosso objetivo aqui é falar a estrutura certa para reter e manter os seus clientes na base. Mas o que é que nós vamos trabalhar de fato dentro desta aula aqui, agora, neste momento? O que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda qual o ciclo de vendas, o que é necessário para você vender mais, como você vai se tornar uma referência na cidade, na sua cidade, onde você presta atendimento com seu provedor de internet. Como é possível isso? O que é que eu faço para acelerar o meu ciclo de aprendizagem? Como é que os meus clientes vão gerar tanta confiança comigo? Alguns provedores até mesmo já perderam a confiança dos seus clientes. Mas como eu faço para recuperar isso? O que é necessário? É possível criar essa recuperação? E eu vou te dizer que sim, tá? Eu não estou falando aqui de balela como alguns players que você conhece no mercado, pessoas que nunca aplicou na prática, mas está querendo te vender e te ensinar como fazer algumas coisas. Mas aqui eu estou falando porque, como eu já te disse aí anteriormente, eu já atuei dentro de um provedor, eu já apliquei. Então toda metodologia que eu ensino, elas são testadas e validadas e eu descobri isso na prática. Então as ferramentas que eu indico, porque eu apliquei, todo o sistema que eu apliquei, que eu testei, eu sei os quais funcionam e os quais não funcionam. Mas sem mais delongas, vamos aqui para dentro da aula, né? O nosso processo de vendas. E a grande pergunta é aqui,
Ô Nilton, o que é necessário para que eu possa vender mais dentro do meu provedor? E como você está vendo aqui no início, o que é que nós temos aqui? O bom relacionamento com seu cliente. O bom relacionamento com seu cliente é a primeira coisa que vai te proporcionar vender mais e vender com exclusividade e qualidade para o seu cliente. Como esse bom relacionamento ele pode ser adquirido, Ronilton? É por isso que você precisa conhecer os 3 pilares por dentro para você saber como ele pode ser adquirido. Como eu já te disse, os 3 pilares vai estar liberado dentro do treinamento Vendedor de Alto Impacto e você vai entender. Mas aqui eu quero dizer para você o seguinte, aplicando esses pilares da forma que eu ensino dentro do treinamento, o que é que vai acontecer? As suas vendas elas vão se tornar automáticas, o seu marketing ele vai ser um marketing estratégico. Por quê, ô Nilton? Porque eu trabalhei o meu cliente, eu trabalhei a retenção do meu cliente, eu mantive o meu cliente na base. Automaticamente, o meu cliente, o meu próprio cliente, ele foi o meu indicador, ele começou a gerar um marketing de indicação persuasivo. E quando ele gera esse marketing de indicação, quando o meu cliente começa a falar bem da minha marca, o meu marketing se torna estratégico, as minhas vendas começam a acontecer no automático e os meus clientes começam a indicar o meu produto ou serviço. Esse é o primeiro passo para você começar a ter vendas de qualidade dentro do seu provedor de internet. E lembrando aqui uma coisa para você, eu quero que você tenha consciência disso que você está vendo aqui na tela agora, ó. Os clientes, eles tendem a comprar de quem eles conhecem, gosta e confia. Não adianta, não tem um outro jeito. Se você for uma pessoa nova que as pessoas não te conhecem bem, não confiam ainda em você, elas vão precisar confiar em você, elas vão precisar te ver bem, elas vão precisar ter, na verdade, perspectivas melhores de você para que elas possam te acolher e para que elas possam consumir o seu produto ou serviço. Mas eu vou te explicar aqui como é que isso funciona. Ó, Ronilton, como é que eu vou ser conhecido pelos meus clientes? Você vai entender como eles vão gostar de mim, o que é necessário para o cliente gostar de mim, gostar da minha marca, gostar do meu serviço. Você vai entender também e você vai entender o que é necessário para o cliente confiar em você, certo? E aqui nós vamos começar pelo parâmetro conhecer. O que é necessário? O que é que eu preciso fazer para o meu cliente ele começar a me conhecer mais? Eu quero dizer para você o seguinte, você precisa gerar visibilidade. Como, Ronilton, gerar visibilidade? Vamos lá. Visibilidade, existe N formas que você consegue gerar visibilidade para o seu cliente, tá? E aqui eu vou te trazer alguns canais, algumas formas que você pode criar ou tá proporcionando essa visibilidade para o seu cliente. Uma das formas é você criar anúncios patrocinados. Como assim, ô Nilton? Você pode estar criando anúncios lá de publicidade no Google Ads, no Facebook Ads, anúncios no Instagram, e isso vai alavancar, tá? Isso vai alavancar a sua imagem, vai alavancar, na verdade, a sua publicidade, fazendo com que você alcance um público mais amplo. E esse público, ele vai sim comprar de você. E isso vai lhe proporcionar sempre mais vendas, porque mais pessoas automaticamente vão estar vendo a sua marca. Então, visibilidade, você começa a criar a partir de anúncios patrocinados ou você fazendo um trabalho pesado nas redes sociais. Uma outra forma de criar visibilidade é patrocínio de eventos em sua cidade. Isso eu estou falando agora de você criar uma marca forte dentro da sua cidade. Qual o objetivo do projeto Provedor Líder? É que você se torne líder na sua cidade. E como eu vou fazer para criar essa visibilidade dentro da minha cidade? Forneça serviço de Wi-Fi grátis em festas, em eventos, em coisas que acontecem nos bairros. Participe, esteja presente nas coisas que a comunidade oferece. Então não ache que só vender um plano de internet vai resolver o seu problema. Cara, quando você entrega um serviço de forma gratuita, onde muita gente utiliza, as pessoas sentem que foi útil para ela, essas pessoas vão começar a te valorizar mais, certo? Aqui outra coisa que vai gerar também visibilidade, você precisa ter um site profissional. Tenha um site profissional, projete um site que seja essencial, que ele seja ali um cartão postal para o seu cliente. Projete um site onde o seu cliente chegue e ele tenha uma experiência duradoura, uma experiência onde ele se sinta bem e ali ele consiga consumir o seu produto ou serviço. E como eu te disse, você precisa estar presente nas mídias sociais. Como assim, ô Nilton? Esteja presente nas redes sociais.
onde o seu público está, certo? Compartilhe regularmente conteúdos interessantes e envolventes, e interaja com seus seguidores. Por exemplo, no Instagram você pode criar caixinhas de perguntas, você pode criar pesquisas, você pode fazer uma série de coisas para interagir com seus clientes nas redes sociais. E outra coisa é o marketing de influência. Como assim, Nilton, o marketing de influência vai me gerar visibilidade? E eu vou te falar aqui, pensa comigo aqui. Imagina que na sua cidade você tem um blogueiro aí, uma pessoa, um influenciador, que esse cara tem lá 50 mil seguidores. Não vou falar mais do que 50 mil seguidores é o suficiente. E você você vai lá e faz um conteúdo com esse cara e você compartilha em ambas as páginas, na sua e na dele. E você pede também para ele patrocinar, para ele estar colocando esse conteúdo nos stories dele. Automaticamente isso vai gerar um grande impacto, a sua marca vai aparecer, porque pessoas que seguem esse influenciador, talvez ele não seja teu cliente. E automaticamente, quando você faz esse tipo de postagem, você consegue atingir pessoas que talvez não te conhecia bem dentro da tua cidade. Porque acredite, eu já trabalhei em provedor grande, de visitar cliente na cidade, quando eu procurar saber, o cliente ele saber muito pouco desse provedor. Porque as pessoas não estão fazendo pesquisa sobre provedor. Ou você aparece para que as pessoas te vejam, ou você não vai gerar o impacto que você deseja. O que não é visto, não é lembrado. Você precisa criar uma forma de visibilidade para que o seu cliente veja e crie desejo pela sua marca, pelo seu produto, pelo seu serviço, tá? E agora que você entendeu como criar visibilidade, como é que as pessoas vão te conhecer a partir da visibilidade, agora eu quero falar para você como é que as pessoas vão gostar de você. E só existe uma forma das pessoas começarem a gostar de você, certo? Você criando experiências positivas com os seus clientes. Então crie experiências positivas com o seu cliente e o seu cliente vai começar a gostar de você. O seu cliente ele vai se tornar um fiel apaixonado pela sua marca, pelo seu produto, pelo seu serviço. E a pergunta é, Nilton, quais são os passos? O que eu posso usar para criar experiências positivas com meus clientes? Vamos lá, vou te trazer alguns passos aqui. E eu quero que você observe, anote esses passos que você aplique dentro da sua organização para você ter os maiores resultados. Um dos maiores parâmetros ou das maiores experiências que uma empresa pode criar para com seus clientes, que todo cliente deseja, é um bom atendimento, um atendimento personalizado, um atendimento de primeira, um atendimento de primeiro mundo, onde o cliente se sinta feliz com o seu atendimento, onde o cliente chega na loja e você não pergunta se quer um cafezinho, não, você traz um cafezinho para o cliente, você pede para ele ficar sentado, você tem uma sala de espera, você tem um ambiente que seja aconchegante para o seu cliente. Então isso gera experiência, certo? Isso vai gerar experiência. Um atendimento excepcional sempre gera as melhores experiências para o seu cliente. Responda as perguntas que os seus clientes fazem, seja eficiente naquilo que você está fazendo ali, tenha conhecimento do seu produto ou serviço para você entregar a melhor experiência para o seu cliente. Crie conexões emocionais com o seu cliente. Faça com que seu cliente se sinta pertencente à sua marca. Faça com que seu cliente ele diga assim, não, eu não sou mais só um cliente, eu agora faço parte desta família, tá? Faça isso com o seu cliente e você vai ver que o seu cliente vai se tornar um apaixonado pelo seu produto ou serviço. Existem outras formas de você fazer isso, existem N formas de você fazer isso, mas eu acredito que com esses insights que eu estou trazendo aqui, você já vai começar a entender o que você pode fazer para crescer essa sua experiência com o seu cliente, tá? Uma outra coisa é a qualidade do seu produto ou serviço. O cliente ele vai passar a gostar de você a partir da qualidade do seu produto ou serviço, certo? Isso é fundamental. O seu produto ou serviço ele deve atender a experiência do cliente. E quando ele atende às expectativas e gera essa experiência para o seu cliente, isso ajuda você a construir lealdade do seu cliente com a sua marca. Então uma qualidade no seu produto ou serviço, jamais o cliente vai querer deixar uma empresa que lhe proporciona um bom produto ou serviço para sair para uma empresa que ele duvida ou ele não sabe o que vai acontecer para ele ter um produto ou serviço de qualidade. Outra coisa que vai te gerar uma grande experiência positiva com o seu cliente é a identidade e valores da sua marca. Veja só, não sei se você já parou para pensar nisso, o quanto a identidade,
certo? Enquanto a identidade e os valores da sua marca influenciam na vida do seu cliente. Ó, marcas que possuem identidade clara e homologada com os valores dos clientes, elas têm maior probabilidade de atrair fãs, de atrair pessoas interessadas pelo seu produto ou serviço. Tá? Isso inclui missão, visão e valores, que são os seus objetivos. E quando você compartilha isso com o seu cliente, quando o seu cliente entende essas coisas, acredite, você se torna um diferencial. A sua marca vai ser diferenciada dentro da sua cidade, aí onde você presta atendimento. E uma das coisas que você pode estar fazendo para gerar este forte impacto, imagina que você cria um projeto social dentro da sua cidade, aonde você vai lá, abre um espaço, você monta um espaço de informática e você vai atender agora pessoas, tá? Você vai colocar curso de informática gratuitos para pessoas de baixa renda. Então todas aquelas pessoas que tiver baixa renda, elas podem participar do seu projeto social. Os filhos delas, na verdade, podem participar. Imagina a gratidão dos pais, a gratidão da família por você. Aí você pode ser mais ousado ainda. Imagina se você criar um plano personalizado para pessoas de baixa renda. Cara, se você for analisar na sua cidade, talvez esteja 75% de pessoas de baixa renda. Só que 75% de pessoas de baixa renda, dependendo do teu ticket hoje, essas pessoas estão mais no concorrente do que contigo. Mas se você criar algo exclusivo para essas pessoas, você vai ver que você se torna um diferencial dentro da sua cidade. Aí você fala assim, Nilton, mas a minha empresa não, eu só atendo um cliente de alto porte. Cara, eu estou falando aqui de projeto social. Eu estou falando aqui, as grandes multinacionais, elas têm projetos sociais, elas atendem algumas necessidades. Para quê? Para elas gerar impacto na sociedade. Elas querem gerar impacto. Então, quando você tem planos personalizados para pessoas de baixa renda, você está tendo um projeto social, você está atendendo pessoas de baixa renda de forma diferenciada. Ou seja, você vai trazer essas pessoas tudo para dentro da sua empresa para consumir o seu produto ou serviço, tá? E você não precisa, eu preciso investir igual. Se você quiser, você pode, senão você pode investir de forma diferenciada desse projeto para atender essas pessoas talvez com equipamentos mais simples, mais baratos, e essas pessoas vão ser felizes, essas pessoas vão estar satisfeitas, certo? Em vez de você botar o new route, você não vai colocar, você vai colocar, pede para elas comprar o roteador, elas vão poder comprar. Se elas vão poder pagar com desconto, elas podem comprar. Então isso gera identidade e valor da sua marca. Isso é fundamental para uma marca crescer dentro de uma cidade, tá? E uma outra forma que as pessoas vão gostar de você, que vai gerar uma experiência positiva, é a experiência do cliente. Como assim, Nilton? Vamos lá. Criar essa experiência memorável, isso pode incluir ambiente físico, tá? A sua loja, uma coisa aconchegante, como eu já falei aí atrás, o cliente chega, sala de espera, café, água gelada, ar-condicionado, um suporte, você fazer pós-suporte, pós-ativação, você criar ali, você enviar uma mensagem para o seu cliente na data do aniversário dele. Imagina o quanto isso vai gerar valor para a sua marca. Ninguém lembra de fazer isso, mas quando você faz, o seu cliente fica apaixonado pela sua marca. Eu falo para você porque eu gerenciei junto a time comercial e marketing, eu gerenciei setor sucesso do cliente, ou seja, eu criei um setor sucesso do cliente dentro da organização que eu atuei. Eu junto com outro companheiro criamos o setor sucesso do cliente, estruturamos esse setor sucesso do cliente e percebemos o impacto que esse setor gerava dentro da empresa, o quanto as pessoas eram satisfeitas em receber uma mensagem enviada dali, em receber um parabéns no dia dos seus aniversários. Então essas pessoas ficavam gratas àquela organização por isso, tá? Então isso gera um impacto que você não tem noção do quanto isso impacta na vida do seu cliente. E agora vamos falar como um cliente vai confiar em você, tá? Quais são os passos para os meus clientes confiarem no meu produto ou serviço, confiarem na minha marca, confiarem na minha solução. Vamos lá. A confiança, ela sempre vai começar por algo que é fundamental e muito importante. A entrega do seu produto ou serviço é o primeiro princípio para a confiança começar a acontecer. Como assim, Nilton? Entregue exatamente aquilo que você prometeu. Se você vendeu X banda de internet, se você vendeu com determinados SVAs, se você prometeu uma determinada experiência para o cliente, cumpra com aquela experiência com o seu cliente, porque ele vai entender que você entrega exatamente aquilo que você vende. E aqui eu quero te trazer alguns pontos que vai gerar esse valor
na hora da entrega para o seu cliente e o seu cliente vai passar a confiar em você. O primeiro ponto é o que eu já citei aqui, ofereça o valor real, ou seja, entregue para o seu cliente sempre aquilo que você prometeu. Se possível, entregue mais do que o que você prometeu para o seu cliente, tá? Certifique de que o seu produto ou serviço vai entregar um valor genuíno para o seu cliente. E quando você entrega algo que atende às necessidades e desejos dos seus clientes, os clientes se tornam mais propensos a comprar, a indicar, a fazer com que outras pessoas comprem o seu serviço, o seu produto ou serviço sem precisar de você investir em marketing, sem precisar de você pagar isso, se torna orgânico. Acredite, eu já fiz campanha de indique e ganhe dentro da organização e nós atingimos mais de 350 vendas por indicação de cliente, porque o cliente ele estava satisfeito com a organização. E quando ele está satisfeito, ele faz de tudo para retribuir. Você vai entender no fim do que eu estou falando aqui, tá? Programa de fidelidade, como assim, ô Nilton, como é que vai funcionar um programa de fidelidade? Faça um programa de fidelidade, crie uma forma com seu cliente se sinta abraçado por ti. Crie programas de cashback, onde o cliente ele possa ter retorno sobre o investimento de alguma forma. Contribua na vida do seu cliente, tá? Aqui os programas de fidelidade, eles tendem a ser com recompensa. Para quem? Para os clientes fiéis. Crie isso para quem são os clientes fiéis? As pessoas que estão ali dentro da sua organização há mais tempo e estão pagando certinho, estão fazendo tudo certinho. Esses clientes são os clientes fiéis. E quando você cria um programa de fidelidade para esses clientes fiéis, você está influenciando para que aqueles clientes que às vezes não estão indo muito bem, eles começam a se equilibrar também, para eles poderem participar daqueles benefícios que a sua empresa oferece. Isso pode incluir brinde, isso pode incluir desconto ou até mesmo valor em dinheiro. E o cliente ele pode gerar uma renda extra. Imagina, o cara paga para você, mas ele sabe que ele está tirando um cashback também da empresa. Caraca! Ele vai indicar essa empresa para toda a família, ele vai indicar para os amigos, ele fala, cara, vai para lá, porque lá você vai ter cashback. E você talvez, eu não sei se você conhece algum provedor que dá cashback. Quando você dá cashback, você começa a criar um diferencial fora do normal com o seu cliente. E o seu cliente ele vai fazer o quê? Ele começa a confiar em você, porque ele está entendendo que a sua missão não é só ganhar o dinheiro dele, você também quer contribuir na vida dele de alguma forma, tá? Outra coisa, conteúdo educativo. Eu falo sempre para os meus clientes, cara, não adianta você querer só vender o tempo todo. Você tem as redes sociais, suas redes sociais parecem aquelas propagandas de oferta, só existe preço nas suas redes sociais. Para com isso. Mas, Nilton, o que é que eu devo fazer? Você deve criar também conteúdos educativos, coisas relevantes, coisa que venha influenciar o seu cliente. Ah, não é chegar mês das mães só promoção, mês dos pais promoção, São João promoção, Natal promoção. Mas deixa eu te perguntar algo, vamos lá. E se chegar o mês das mães e você ensinar a como criar uma conexão emocional com a sua mãe, uma indicação de um presente bacana que pode dar para sua mãe, uma receita, você faz uma receita de almoço para o Dia das Mães. Você cria ali no seu Instagram, imagina que no final do conteúdo você fala assim, e nada melhor para consumir essa receita de que você é conectado a uma boa internet. Você pode falar do seu SVA, pode falar de alguma coisa, enfim, no final você fez o seu pitch de venda, mas o que você fez no início? Você deu um conteúdo educacional para o seu cliente, não estava tendo nada a ver com vendas. Imagina, chegou o Natal, faz uma receita bacana, como é que o cliente pode preparar o peru de forma especial para o Natal. E no final você fala assim, nada melhor para você degustar esse peru de que você está conectado a uma internet de qualidade na sua casa. Então clica no botão a mais e contrata a conexão Ronilton.net. Então imagina, eu entreguei para ele um conteúdo relevante, que é educativo, um conteúdo que vai trazer para ele uma importância relativa, e estou entregando para ele também, eu estou dando para ele a possibilidade dele comprar o meu produto ou serviço, tá? Outra forma do cliente criar confiança em você é ofertas especiais e promoções. O cliente ele gosta dessas coisas, ofertas especiais, exclusivas para clientes fiéis. Você pode criar, certo? E quando você cria esse tipo de oferta para os clientes fiéis, isso cria um senso de pertencimento. O cliente ele começa a se sentir mais pertencente à sua marca. Ele fala, pô, sou mais valorizado aqui.
tudo que acontece aqui também me traz benefício. E essa valorização faz com que o cliente se sinta acolhido pela sua marca e, consequentemente, ele vai gerar indicações. E aí você fala assim, como é que eu crio uma oferta especial ou uma promoção para clientes fiéis? Vamos lá, é bem parecido com o programa de fidelidade. Vamos dizer que você cria uma oferta e diz assim, olha, os clientes que pagar 2 mensalidades agora esse mês, no terceiro mês vai ter 50% na sua terceira mensalidade, ou seja, os clientes que pagar as 2 mensalidades agora, ele vai ter 50% na terceira mensalidade. Isso é uma forma de você criar uma oferta que de forma especial. Por quê? Porque o cliente já vai ter que pagar aquela parcela quando chegar o mês, querendo ou não, correto? Ele já vai pagar. Agora, além de ele poder pagar as 2 parcelas juntas, você já recebeu o montante ali de uma vez, não correr risco de inadimplência, ele no terceiro mês ele vai ter 50% na sua mensalidade. Você pode aplicar isso para quem? Para os clientes fiéis, como já falamos para você. E aqui outra forma de confiança, feedback e melhorias. Como assim, Newton? Ouça o feedback dos seus clientes, entenda os seus clientes, veja a dor dos seus clientes, veja quais são as melhorias que os seus clientes buscam, quais são as sugestões que os seus clientes estão trazendo. Isso mostra para os seus clientes que você se importa com eles, que você valoriza a opinião deles e está disposto a melhorar o seu produto ou serviço para melhor atender o seu cliente, tá? E como fazer isso, Ronilton? Usa o NPS, cria NPS dentro da sua empresa, faz NPS a cada 90 dias, olha como o seu cliente está, estrutura um time de sucesso do cliente dentro da sua organização, põe pessoas para estar conectada com o seu cliente, cria um senso de pertencimento dentro da sua organização a ponto que o seu cliente se torne um fiel apaixonado pela sua marca, tá? E outra coisa que vai também gerar confiança, que o cliente vai entender que a sua entrega é diferenciada, é causas sociais. Como assim, Newton? Demonstrar envolvimento em causas sociais. Demonstrar envolvimento em causas sociais, isso fortalece muito a sua marca. Lembra quando eu falei que você pode abrir um espaço e criar um curso de informática para famílias de baixa renda? Isso fortalece muito a sua marca. Os clientes apreciam marcas que se preocupam com a questão além do lucro, que se preocupa com a questão além de ganhar dinheiro, que também eles estão contribuindo para a vida da sociedade naquele momento. Por isso você deve sempre acreditar que causas sociais sempre vai impactar na sua vida. Imagina que no dia da água você faz um movimento na praça da cidade e você fala da importância da água potável. Imagina que no dia da árvore você distribui árvore, compra várias mudas, distribui na sua cidade para que os clientes possam contribuir com a evolução da natureza, tá? Então isso são causas sociais, isso impacta muito no desenvolvimento do seu cliente e na confiança do seu cliente para contigo. E você vai ver que, consequentemente, tudo isso que eu falei aqui para você vai gerar reciprocidade, tá? Vai gerar reciprocidade. Quando a reciprocidade chega dentro da sua organização, acredita, a reciprocidade ela não é apenas sobre a transação financeira, o cliente ter o benefício financeiro, mas também é sobre o construir relacionamentos duradouros e positivos com seus clientes. Porque, Nilton, porque quando os clientes se sentem valorizados e especiais pela sua marca, eles estão propensos a retribuir e continuar a consumir no seu produto ou serviço. E como eles vão retribuir? Consumindo o seu produto ou serviço e criando várias indicações do seu produto ou serviço para outras pessoas. Acredite, o que gera fidelidade com o seu cliente não é o contrato que ele assina, como algumas pessoas acreditam que o contrato de fidelidade é o que vai fazer com que o cliente se torne fiel. Você coloca algumas cláusulas ali e você acredita que agora esse posicionamento vai mudar a realidade do seu mercado. E o que gera fidelidade não tem nada a ver com um contrato de 12 meses que o cliente assinou e que você prendeu o cliente ali, tá? O que vai gerar fidelidade com a sua marca é você aplicar de forma lógica esses passos que eu trouxe aqui para você dentro desta aula. E eu quero ir mais além com você aqui, só de forma rápida, para você entender mais ainda sobre a fidelidade. Você vai entender que o contrato de fidelidade
não é ele que vai reter e manter o seu cliente na base, tá? Contrato de fidelidade não, ele não vai conseguir fazer isso. O contrato ele é algo óbvio, porque precisa existir um contrato dentro da organização, mas não com o objetivo de aprisionar o cliente. Esqueça o contrato de fidelidade se o seu cliente ficar insatisfeito com você. Pode esquecer, não tem como você acreditar que com contrato de fidelidade você vai ter um cliente preso a você. Por quê, Ronilton? Porque tudo é questão de tempo. Se o cliente for uma pessoa de respeito e queira honrar, ele vai ficar assim, os 12 meses do contrato ali contigo, mas se não, ele sai antes dos 12 meses. Mas tem cliente que ele vai ficar, tá? Ele vai ficar os 12 meses, assim que cumprir o contrato, ele vai sair da sua base e vai levar outras pessoas com ele. Como assim, Ronilton? Ele vai falar mal do seu produto ou serviço, ele vai falar que você é uma prisão, ele vai falar que você engana as pessoas, ele vai falar que você não entrega o que promete e ainda quer prender com contrato de fidelidade, porque o contrato de fidelidade juridicamente tem validade e as pessoas têm medo de se envolver em questões jurídicas, certo? Porque as pessoas não gostam de se sentir ameaçadas. Por isso as pessoas elas não querem estar presas ao contrato de fidelidade. Ah, Rony, então não posso usar um contrato de fidelidade na minha empresa? Pode usar o contrato de fidelidade, mas não usando ele como a prisão do seu cliente. Você tem que usar ele como um documento que o cliente precisa e que a empresa precisa, tá? O contrato de fidelidade, como eu já expliquei para muitos clientes, eu já tive cliente que ela chegou e questionou para mim: ô Nilton, eu sou uma cliente há tanto tempo, e por que eu devo assinar um contrato com uma cláusula de 12 meses? Eu chamei ela e falei assim: olha, isso aqui não se trata de você, se trata de um regimento da empresa, e a empresa trabalha assim, é um modelo, o sistema já entrega para nós esse contrato com esse modelo, mas eu quero dizer para a senhora que isso não vai implicar nada. Não implica nada no uso do serviço da senhora ou no nosso relacionamento, tá? A senhora entenda que isso aqui é um modelo que a empresa imprime, mas que nós temos o respeito que a senhora merece. Então não é o contrato aqui, é sobre nós. O contrato é só um documento que vai proteger a senhora e proteger a nós também. Mas esqueça os 12 meses, não é os 12 meses que vai trazer a diferença dentro desse negócio. Essa cliente já ficou super satisfeita com isso, ela assinou o contrato, ficou feliz e ela entendeu que o contrato não era a prisão dela, o contrato era apenas um documento para que ela se sentisse segura e que a empresa também estivesse segura ali dentro daquele acordo que tinha sido feito por ambas as partes, tá? O que vai de fato reter e manter os seus clientes na base vai ser um bom relacionamento acompanhado de um bom serviço e atendimento. Isso é o ponto-chave: relacionamento, bom serviço e atendimento diferenciado com seu cliente. Isso é o que vai fazer o seu cliente se manter ligado à sua empresa. Porque, acredite, as pessoas compram mais e permanecem com quem elas conhecem, gosta e confia, como falamos aí atrás. Então, se você é um provedor que as pessoas gostam, conhecem e confia, acredite, você vai crescer muito dentro da sua organização. Espero que você tenha gostado desta aula. Vamos ter a aula completa dentro do treinamento Vendedor de Alto Impacto na versão 2.0. Te espero do outro lado. Agora que você já assistiu essa aula, agora que você entendeu o que de fato você precisa para reter e manter o seu cliente na base, inicialmente o que você entendeu para que você possa criar uma visibilidade forte, criar um marketing estruturado, eu quero dizer para você que clicando no botão abaixo você consegue adquirir o treinamento Vendedor de Alto Impacto na versão 2.0 com um preço especial por este momento, tá? Certo? Essa oportunidade ela vai ficar por tempo limitado. Então, se eu fosse você, eu já clicava no botão e já adquiria agora mesmo e capacitaria os meus líderes, capacitaria o meu time comercial, capacitaria a minha empresa. Por que, Ronilton? Porque o treinamento Vendedor de Alto Impacto, ele pega desde os princípios da negociação até o fechamento de uma venda. E você vai entender o que mais vai proporcionar venda dentro da sua organização. Não é você, eu contratei um bom vendedor. Se esse bom vendedor que você tem, ele não for capacitado e mentalmente ele não estiver preparado para entender sobre gatilhos mentais, quais as soft skills que mais influencia em um processo de vendas ou que mais influencia para um bom vendedor se desempenhar, você vai ver que não adianta de nada você contratar esse bom vendedor. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu já fui gerente de marketing comercial de empresa de telecomunicação, tá? De um provedor de internet. E quando eu entrei nesse provedor, esse provedor vendia uma média de 260 vendas por mês.
Após a minha entrada lá e toda a estrutura que eu criei, ajudei a criar dentro desse provedor, nós passamos a vender 457 vendas mês. Esse provedor ele faturava em média de 800 mil por mês. Deixei esse provedor faturando mais de 1.100.000 por mês. Então, eu não estou falando aqui de algo que alguém me contou, estou falando de algo que eu fui lá, apliquei na prática e na prática eu conheci quais as ferramentas que funcionam, quais são os mecanismos que podem funcionar e o que pode proporcionar essa potencialidade dentro do seu provedor, tá? A atenção ao seu cliente, um marketing persuasivo e, consequentemente, a venda. E para te deixar mais tranquilo, eu vou deixar lá dentro do treinamento Vendedor de Alto Impacto, eu vou deixar esta aula completa, tá? Falando dessa estrutura para você compreender e aplicar também dentro da sua organização. E eu não vou deixar só esta aula completa, eu vou pegar uma outra masterclass que eu tenho sobre os 2 períodos e a transição para você entender as mudanças que houve desde o surgimento da internet no Brasil até hoje. O que é que aconteceu, por que todo esse cenário, por que todos esses acontecimentos, tá? Clica no botão abaixo, adquira o treinamento Vendedor de Alto Impacto e te espero do outro lado para que eu possa impactar mais ainda na sua organização. Te espero do outro lado.